Olá, estamos aqui mais uma vez com mais um programa inédito, Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E como prometemos sábado passado, estamos aqui novamente com o professor Marco F., que vai falar com a gente, conversar mais um pouquinho sobre direito e cidadania. O direito e cidadania, ele... na verdade é um pleonasmo, né? Porque a cidadania ela está dentro do direito. No direito, a definição de cidadania é a capacidade que você tem de votar e ser votado. Esse é o conceito técnico, jurídico de cidadania. Então, quando a gente fala em direito e cidadania, é um pouco de pleonasmo. Porém, como o leigo não conhece a definição jurídica de cidadania, a gente põe assim mesmo, que é para provocar. E a gente sempre fala que se as crianças tivessem aula de direito e cidadania desde que elas entram na escola, talvez a gente tivesse um país mais equilibrado. Quando vemos que uma pessoa acha que passando o outro para trás ela está sendo muito esperta, ela está destruindo a cadeia do direito-obrigação. Direito não nasce em árvore, direito nasce de uma obrigação cumprida. Aliás, nós tivemos aqui há alguns sábados o Matheus Cafarella, nosso aluno também. Ele está formado, acabou de se formar em engenheiro civil e fez na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele falou que uma das lições que ele não esqueceu quando eu fui professora dele foi exatamente isso, que o direito nasce da obrigação cumprida pelo outro. Então veja como a gente depende do outro. Quando você vai para cima do monte lá, sozinho, não tem ninguém, só você, não tem direito nem obrigação. Você não tem direito nem obrigação, porque o direito e a obrigação nascem frente ao outro. Por isso que é tão importante nós sabermos nos relacionar com o outro. Então, eu passo aqui a palavra para o meu querido amigo, boa tarde, meu querido professor Marco F. Rosilma, é verdade ou não é? Rosilma, muito obrigado, né? Estou ficando folgado, já é o segundo final de semana que eu estou aqui, né? O segundo sábado que eu estou aqui. É uma honra conversar com você, porque você é uma mulher muito inteligente. Já não sou tão jovem pensador, mas eu acho que a gente gosta muito de debater esses temas. Mas o que a gente fala de jovem, eu falo sempre, sem etarismo. Não, sim, eu estou brincando. Jovem, que eu digo, é esse estado de espírito inquieto em que você gosta de compartilhar conhecimento e está sempre disposto a aprender. Meu pai tem 87 anos, né? E é jovem. É um jovem pensador. É jovem porque ele faz pilates, ele vai no jogo do Corinthians, então eu acho que parece discurso de ele que é meu amigo no Face, não é? Qual é o primeiro nome dele? Milton. É ele mesmo. Meu pai é um figura. Eu sei por causa do sobrenome. E eu acho que a gente, a gente vive numa sociedade em que as pessoas acabam não... Você disse, né, agora há pouco, que as pessoas não sabem os seus direitos, né, e requerem direitos que não têm. Né? Então isso em reunião de condomínio é muito comum, né? Então o cara ele acha que ele tem direito a não sei o que lá. Só que no meu prédio, por exemplo, tem algumas pessoas que são de São Paulo. E como o número de vagas vai ficando cada vez mais complicado, porque cada vez as pessoas têm mais carros, então resolveram que as pessoas de São Paulo não têm direito à vaga. Como não tem direito à vaga? O cara ele pode vir uma vez por século, mas o apartamento é dele e a vaga é dele. Sim, né? Claro. Então ficam criando regras, né? E muitas vezes aquilo que é seu direito, eles não recorrem. Né? Eu estou com um problema sério que eu paguei, meu pai me passou o dinheiro, mas eu paguei o IPTU dele, uma parcela lá de São Paulo, duplicado. Não consigo. Eu não consigo. Eu entro no site da Prefeitura de São Paulo. Isso aí é o Estado Leviatã. Fora do ar, entendeu? O Estado Leviatã é assim, né? Se você não pagar, ele vai até um fim do inferno atrás de você, com juro, correção monetária. Mas se você pagar 2 vezes, aí... Rosilma, eu vou te contar outra história. As pessoas que vão para São Paulo, né, frequentemente pegam o sistema Anchieta Imigrantes, tem a tal da Operação Comboio. Sim. Que é para neblina. Então um dia eu fiz um vídeo, né, mostrando, né, eu pus no celular preso no carro lá, mostrando o trecho inteiro. Nenhuma neblina, tinha sol. Né? Então eu falando, olha, tá vendo aqui, ó, a estrada tá bloqueada, mas sabe quantas pessoas interagiram com aquela publicação que eu fiz? Pouquíssimas. Né? Por quê?
porque aquilo não afetou ele, né? Sim. Mas um dia vai afetar. Sim. Né? Se a gente fosse mais solidário, se a gente entendesse que o que afeta você hoje pode me afetar amanhã, né? As coisas seriam mais justas, né? É verdade. Mas você, no outro programa, ficou me devendo uma história que eu estou te cobrando desse programa. A história do Papa. A história do Papa, o prefeito Papa é uma pessoa muito gentil. Sim, é verdade. Olha o que aconteceu. Eu estava com minha filha era pequenininha na época, na Praça Belmiro Ribeiro, que fica no final da Ana Costa. É aquela praça que tem os semáforos lá para as crianças andarem de bicicleta e tem lá uns mini semáforos para que elas aprendam noções de trânsito, né? Bom, só que ela chegou lá e falou assim, pai, não está funcionando esse negócio. Né? Aí eu virei e falei assim, escreve para o prefeito. Então ela chegou em casa, escreveu para o prefeito, mandou a carta. Né? Aí um belo dia, toca o telefone, não era o prefeito, mas era o assessor. Ele falou assim, ó, tal dia vocês vão até a Praça Belmiro Ribeiro, porque ele vai lá. Aí ele foi lá com a assessoria dele, um monte de bicicleta, fez uma grande festa e depois recebeu as crianças, né, todas que estavam na praça, recebeu no gabinete. Então, isso é uma pessoa que respeita o cidadão, né? E esse exemplo, né, assim como os exemplos que você já contou dos alunos que você ajudou, né, é isso que importa, né? É que a gente tem que viver, sabe, não participar. Por isso que essa história, a política é tudo igual, né? Eu não me envolvo com política. Não, na verdade, assim... Política partidária, eu acho que a pessoa tem o direito de não gostar, porque às vezes é chato. Sim. Agora, você participar da sociedade... Sim, mas a política é aquela história que a gente aprendeu na escola, né? Que hoje não se ensina mais latim e ontem mesmo... Eu estou fazendo um curso de precedentes judiciais, por sinal, um beijo para o professor Marcelo Lamy, que esteve aqui divulgando o curso dele, e eu estou fazendo esse curso com ele, está no finzinho, e ele falou de explicar, né? Se implica, explica. Então é interessante, né? Etimologia te ajuda muito. Então ele estava dizendo que plicas são dobraduras, e quando você tira a dobradura, fica sem plicas. Explicar é justamente sem plicas, quer dizer, simplificar para entender melhor, quer dizer, tirar as dobraduras para ficar mais claro. Então a etimologia é maravilhosa, né? Ela muitas vezes explica para a gente certos termos que para nós nos escapam, né? Infelizmente, com a saída do latim, mas latim é língua morta, para quê? Aliás, quando a minha filha entrou no São José, ela tinha 12 matérias, 12 matérias, né? E hoje se entende que se deve simplificar o currículo, porque as crianças sentem muita dificuldade com muitas matérias. Ora, quem estuda um pouquinho de neurociência sabe que o cérebro é plástico e ele se adapta. Quanto mais desafio, mais ele cresce, mais ele se desenvolve. Então, essa pobreza, e recentemente o governador, quando era o Alckmin, ele decidiu que não vingou, acabar com todas as matérias, só ficar português e matemática. Ora, por que a gente estuda? A gente estuda para se humanizar. Perde-se a importância da escola, é homeschooling agora, homeschooling. Bom, primeiro, os pais não têm tempo nem de ensinar a lição que vai da escola para o colégio. Então, como é que vão ensinar? Que pretensão eu posso ter de ensinar tudo? Não, eu não sou Michelangelo. O pai e a mãe já ensinam, né? Eles ensinam, eles educam, e aí tem aquela discussão, mas a criança, a escola ensina e os pais educam. Não, eu entendo, aliás, eu tinha grandes bate-bocas lá na sala dos professores, porque tinha essa discussão. Não, na medida em que você se põe na frente de crianças e adolescentes... Você está ajudando na educação. Você já está educando, porque você educa pelo exemplo. Então, por exemplo, você vai administrar um conflito em sala de aula, todos os alunos estão de olho em você para saber como é que você vai se comportar. Eles esperam que você não saiba agir. Exatamente. Né? Ou então ficam impressionados com a sua capacidade, né, de resolver o problema. Então você está sim
educando, né? Então não existe essa separação. Assim como o pai, quando ensina a lição de casa para o filho, ele está educando e ensinando, assim também o professor educa e ensina, né? Então a responsabilidade do professor é muito grande. No Canadá, é a terceira profissão mais prestigiada. Inclusive professores de português, eles precisam muito lá de professores de português. E eu não me lembro o país, mas é aquele país, não sei se é a Coreia do Sul, daquele cara que fez muito sucesso com aquela música Gangnam Style. Eu acho que é a Coreia do Sul, sim. Coreia do Sul, que tem um bairro lá só de ricaço e cheio de professor. Porque lá é assim, primeira profissão é professor. Se você não dá para ser professor, você vai ser todo o resto, né? E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o professor vai ser cada vez mais, tem sido cada vez mais desprestigiado, né? E não sei. A gente falava no outro programa, Rosilma... Pobreza de currículo, como a gente sabe, né? Mas assusta, Rosilma. E eu acho que existe o que você acabou de dizer. Hoje também... Empobrecimento intelectual, sim. Hoje eu estive numa escola também para resolver um outro conflito e conversando com a menina, né, eu falei, porque a gente teve um entreveiro lá, uma coisa simples, mas eu estava falando para ela que o que me assusta é que atualmente o professor é inimigo. O aluno entra na sala, ele acha que o professor... Pelo contrário, o professor é uma pessoa que tem essa motivação, quer dizer, o que me satisfaz é ver as pessoas crescendo, né? Você sabe que os psicólogos é que entendem bem disso. Isso aí é um problema de autoridade, porque hoje, especificamente... Eles não têm... Não é só no Brasil, né? A gente... enfrenta um conflito de autoridade. E eu tenho até uma palestra que eu já dei em vários lugares que é autoridade versus autoritarismo. Então, quando você tem esse conflito com a figura da autoridade, você não respeita pai, não respeita mãe, não respeita padre, não respeita pastor, não respeita professor, não respeita professora. Ah, mas os padres são pedófilos. Opa, peraí. Alguns são, né? Peraí. Onde existe o ser humano, já dizia Aristóteles, existem todas as possibilidades. Claro. A gente não pode generalizar. A corrupção existe em qualquer lugar. Voltando àquilo que a gente está falando, quer dizer, todo político é desonesto. Não é? Né? Então, o que a gente tem que fazer? É o que a gente faz, né, Marco? Nós somos batalhadores diários em mostrar... Eu sempre, até falei hoje hoje eu estou de Uber, né? Estou sem carro, então eu até falei para o motorista hoje. Nós... conhecemos e temos no mundo muito mais gente boa do que gente ruim. O problema é que os ruins fazem mais barulho. E também porque parece que chamam mais atenção. As notícias no jornal são só de desgraças, de crimes. Eu escrevi um artigo recentemente que falava, o tema era quem tem razão, a enfermeira ou o professor? Por quê? No mesmo dia eu encontrei uma enfermeira que eu não conhecia, ela começou a falar o trabalho que ela faz em Itanhaém. Né? Por coincidência, de novo, Itanhaém. E aí, falando que ela se envolveu com política, ela é vereadora na cidade, falou assim, eu entrei porque eu acredito que eu posso ajudar as pessoas. À tarde eu encontrei um professor que falou assim, veio com o discurso que a gente está discutindo aqui, política não serve para nada, política é tudo corrupto, né? Enquanto a gente ficar pensando desse jeito, sabe o que vai acontecer? Os mesmos vão ficar por aí, né? Nessa eleição, né? A gente vive uma polarização, tranquilo, mas as pessoas não se preocupam em conhecer o que cada um vai fazer, né? Então é aquela... Parece mesa redonda de futebol, que fica um acusando o outro, porque, puxa, fala o que você vai fazer. Não, e o pior, né? É o seguinte, as caras novas não têm chance e as pessoas tendem a votar sempre nos mesmos, embora que não sejam os melhores ou talvez sejam os piores. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você.
Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página do Facebook, facebook.com/tvcomsantos.oficial, no nosso Instagram, @tvcom.santos, no nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/emissora-tvcom, e no nosso Twitter, twitter.com/tvcomsantos. TVCom, interagindo com você. Voltamos. E agora, como é que a gente faz para ajudar a mudar esse país? Porque há muitas promessas, principalmente época de campanha, né? Essa semana mesmo bati uma boquinha com um deputado federal que veio pedir um apoio para mim. E aí eu falei para ele, olha, eu já mandei várias mensagens para você, não sei se você mesmo que responde, é por zap, né? Se é a sua assessoria, e você não me responde. Agora você vem pedir apoio pré-candidato ao Estado? Também, seu partido tem uma plataforma pobre, porque é só cortar gasto. Cadê os projetos transformadores? Aí ele falou assim, olha, você está falando comigo mesmo, porque é meu celular pessoal. Falei, ótimo, até convidei ele para vir aqui. Falei, tá bom, então eu vou deixar um convite para você ir no meu programa para apresentar seus projetos diferentes e como pré-candidato ao governo do Estado. E aí eu abro aqui o espaço, quem quiser vir aqui apresentar de qualquer partido seus projetos transformadores. Não é projeto impossível, porque a gente conhece. Eles vêm prometer um monte de projeto impossível e depois não faz nada. E sabe, existem coisas que podem ser feitas que são muito simples. Né? No começo do ano, teve um problema aqui da Faculdade de Ciências Médicas de Santos com o Guilherme Álvaro. Me lembro disso. Então, e aí eu me envolvi nessa história e escrevi para alguns deputados que eu conheço. Né? Não vou citar o nome deles aqui, resposta alguma. Né? Então, um deles, né, a resposta da assessoria é que ele estava em recesso. Agora, eu fico pensando, esses caras são os caras que vão pedir apoio agora. Né, vão nos procurar. Agora eles não estão mais em recesso. Então, na campanha de 2020, né, eu fui gravar um vídeo lá na Zona Noroeste, e aí passou um cara de moto e gritou assim, só volta daqui 4 anos. Aquilo me deixou triste, entendeu? Porque é verdade, né? Não da minha parte. Sim, né? mas é a imagem, né? é a imagem. As pessoas são usadas. Né? Então, eu tive um problema de saúde e eu, graças a Deus, pude ter acesso a um hospital particular. Né? Eu já tinha tido câncer e, assim, ó, o meu tumor eu comecei a tratar rápido. Então, ótimo. Descobri, numa reunião com advogados que são especialistas no assunto, que o SUS tem 6 meses para começar o tratamento. Quer dizer, 6 meses para começar o tratamento, a pessoa está morta. Né? Então, o Brasil é um país muito injusto, muito. Né? Então, eu moro num lugar que tem muitas pessoas na rua. Né? Tem bandido, tem cara que poxa, mas eu não sou favorável, né? Eu sou um pouco contra aquela política de direitos humanos pensando só no bandido. Sim. Mas você tem que pensar no bandido. Sim. Né? Tem algum motivo para aquele cara tá fazendo aquilo, né? Porque ninguém... se eu morasse no... Não, e não é... Quando a gente fala em direitos humanos para o bandido, não é que ele cometeu um crime e vai sair solto. Não é isso. Isso aí eu dava aula para as crianças de direito, porque elas vinham com esse questionamento, porque elas escutavam dos pais. E eu acho que merece um esclarecimento. Pena justa. Entendeu? Porque, por exemplo, quando um bandido comete um crime, qual é o único... Ele não pode ter o que a gente chama em direito bis in idem. O que é isso? Mais de uma pena por um crime só. O que ele perde? Aqui não tem pena de morte. Então, o primeiro direito fundamental que você tem é o direito à vida. Então, aqui é preservado, mesmo por bandido. Mas o segundo é a liberdade. Então, por isso que ele perde a liberdade. Só que ele só pode perder a liberdade. Ele não pode pedir o direito à educação, o direito a aprender uma profissão, o direito à saúde. Então, tem gente que acha, porque como ele cometeu um crime, ele
virou um pária na sociedade. Sabe ele não pode ter direito nenhum. Então, quantas punições para o mesmo crime? Então, assim, uma pena essa pessoa justa vai se recuperar? Não é ficar sem pena, porque também a gente sabe que a pena, a função é prevenção. O que é prevenção? Específica para o próprio indivíduo não cometer outra vez e geral para que as outras pessoas olhem o que acontece com uma pessoa que infringe a lei da sociedade. Eu conheço um advogado de São Paulo, uma pessoa muito conhecida aí, e ele mexe com direito com preso, com penal, né? Penal, direito penal. Então, o que acontece? Eu falei, eu quero visitar um presídio. Eu quero visitar um presídio, por quê? Porque a gente tem que saber o que está acontecendo, sabe? Porque essa história de que ele roubou, ele merece... por exemplo, o que é esquisito, né? De um lado, todo mundo quer acabar com o preso. Outro, o cara vai lá, queima o colchão, ele ganha outro. Então eu acho que é o que você está falando, tem que ser justo. Você quer queimar o teu colchão? Tranquilo. Só que você vai ficar sem colchão, né? Ou então você vai ter que pagar o colchão, você vai trabalhar para comprar. Não, e aí, queimou o colchão por quê? Porque a minha cela cabe em 6 pessoas e tem 50. Né? Então, mas a gente... Agora, eu pergunto, aqui não tem pena de morte. Aí o cara vai cometer um crime, seja ele qual for, né? E ele tem a pena proporcional ao que ele cometeu. Aí ele vai para a cadeia e aí ele fica nessa situação que a gente sabe. E aí ele fica em contato com bandidos de altíssima periculosidade. Você acha? E aí ele não tem um programa... Existem presídios no Brasil, que isso não é divulgado, que é administrado por parceria público-privada e que recuperam preso. Na Alemanha, o índice de reincidência é 3%, aqui é 85% de reincidência. Aqui, sinal de que não funciona. 1% dos homicídios é apurado. Porém, quer dizer, então ele é preso e não adianta nada, porque ele volta, ele quando sai, comete de novo até pior. Às vezes até na saidinha do preso que se diz. Então, a gente diz, mas será que quando ele é preso, se investe nesse preso para que ele saia um outro cidadão? Às vezes nem documento eles têm. Então, precisam de documentos, eles precisam aprender, voltar para a escola. Não é voltar para a escola, na própria cadeia. Tem voluntário que faz isso. Nesses presídios administrados pela parceria público-privada acontece isso. Eles aprendem profissão, porque muitos entraram no crime. É engraçado que eu fiz um trabalho sobre isso recentemente e ouvi a opinião dos agentes. E os agentes dizem, alguns são reincidentes porque eles gostam de cometer crimes. Esses não têm jeito. Agora, alguns entraram no crime por um acidente. Esses são recuperáveis. Mas você mistura tudo... É até humano a pessoa revoltada sair para se vingar de quem pôs ele na cadeia. Uma vez me falaram uma coisa. Enfim, alguma coisa. Você imagina assim. Que você é uma pessoa que não tem nada, né? Aí você liga a tua televisão, propaganda do carro. Você não vai ter aquele carro. Propaganda não sei o quê, você não vai ter aquilo. Do tênis, aí vai indo para coisas mais simples. Aquela margarina você não vai ter dinheiro para comprar. Entendeu? Aí você passa na rua e uma pessoa que te humilha, né? Que a gente vê tantas vezes, né? Isso acontece. Em empresa é comum, né? Quer dizer, o cara que acha que aquela pessoa que tem uma função menor é muito fácil, né? Eu também gosto de uma frase que me disseram uma vez. É muito fácil ser honesto tendo tomado leite ninho desde criança. Sim, né? Sim. Aliás, existe uma tese em biologia, que eu já li, que o caráter viria na célula. Ou seja, não seria mérito seu porque você não escolhe ser honesto. Você nasce honesto e nasce desonesto. Essa é uma teoria de um estudo, né, em biologia, né, que é alguma coisa para você refletir. Será? Porque a gente tem orgulho de ser honesto, né? Por que a gente tem orgulho de ser honesto? Porque ser honesto não dá ônus, só dá bônus. E você não espera, porque é natural em você. Se você é desonesto, você não dorme à noite, você tem medo de ser descoberto, você fica no inferno mental tão grande que você diz, caramba, eu vou me confessar, né? Aliás, a Bíblia é mestre nisso, né? Confessai-vos uns aos outros, e nós temos o confessionário das igrejas que servem para amenizar um pouco isso, né? Você às vezes comete algum erro, não dá para confessar publicamente, você vai confessar e aí o padre ou o pastor diz, vai e não peques mais. Quer dizer, por quê? Porque o perdão é o virar a página. Então, assim,
o preso, em 5 anos, ele está reabilitado. Não existe pena perpétua, porque se confia que ele se recupere. Agora, você tem que dar instrumental para essa pessoa se recuperar. Mas se você joga tava... numa cela que cabe 6, você joga 50, o que você acha que pode acontecer? Eu estava conversando com um amigo, isso faz tempo, e ele tem um filho, que ele tem vários filhos, um filho cometeu um crime simples, tipo, não sei, mas roubou um tênis, alguma coisa assim, né? Foi preso, né? E aí ele cumpriu a pena, que era uma pena curta, né? Ele teve progressão de pena, sei lá o que, ele saiu com acho que 2 anos de cadeia, né? Agora, ele falou, ele não arruma emprego, porque não existe nenhuma política para ajudar essas pessoas. Exatamente. Né? Existem algumas cidades no Brasil que não é divulgado. Esse trabalho dentro da prisão, ele é feito com as pessoas da própria cidade que fazem parte desse treinamento, desse ensino acadêmico escolar, dessa profissão, e depois eles, quando saem, têm garantia de emprego dessas próprias pessoas que participaram do projeto. Quer dizer, você acha que alguma pessoa dessa vai reincidir? Porque a pessoa que comete o crime, ela tem a vida estragada. Como esse roubou um tênis e aí acabou a vida do cara. Não, e uma família normal, uma família... Nenhuma pessoa hoje no Brasil, bem formada, estudada nos melhores colégios, com nota alta, com medalha, com tudo, não consegue emprego. Agora, você imagina um cara egresso, como se diz, né, do sistema penitenciário. É difícil. Mas, Rosilmar, agora, eu acho as pessoas a gente não joga fora. Não existe pena perpétua, não existe pena de morte. E quando essas pessoas saem do sistema penitenciário, elas vão para onde? Então, elas vão fazer o quê? É claro, não tem o que fazer, né? Mas tudo passa, Rosilmar, pela canalice que existe na política. Eu vou te contar a história, obviamente vou mudar o enredo aqui um pouquinho, mas um deputado que eu conheço, ele reservou uma verba para a construção de uma creche, né? E essa verba, ela teria que passar pela prefeitura de uma cidade do interior aí. Só que o dinheiro foi para a prefeitura e o prefeito não liberou. Por quê? Porque se ele liberasse, aquele deputado ganharia cartaz na comunidade. E só que eles tinham outro candidato. E quem pagou o pato foi a creche. Então, quem pagou o pato foi a criança. Né? Então, sim. É um absurdo, é um absurdo. Eu sou italiano é meio emotivo, mas eu me lembro que eu fui uma vez numa ONG, né? Tinha lá umas criancinhas de 7 anos tocando flauta. Era um trabalho num lugar bem pobre, né? Aquilo não tem preço, né? Aquilo não tem preço, né? E logo na sequência, eu fui numa festa junina, acho, e tinha lá uma menininha, bonitinha, acho que 4 ou 5 anos, e um molequinho, né? O molequinho, ele se apresentou com nome e sobrenome. Eu sou fulano de tal, né? Eu achei aquilo legal, mas eu fechei um pouco o olho e fiquei pensando. Eles têm 5 anos. E quando eles tiverem 15? O que vai ser dessa menina? O que vai ser desse cara, né? Quer dizer, a gente está brincando com o futuro das crianças, né? Quando o Pelé falou lá da Copa, né? O Pelé é meio folclórico, mas ele tinha razão. Ele tinha razão e ele aproveitou, e ele falou isso, ele aproveitou que o mundo todo estava olhando para ele para dizer, não esqueçam das criancinhas. Sabe, Rosilmar, a gente falou agora há pouco, é inadmissível que uma pessoa passe fome. É inadmissível. Querido, por isso que eu digo, 2 programas é pouco. Você vai ter que voltar uma vez por mês. É um prazer. Obrigada. É um prazer. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Esperando estar novamente com vocês sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30. Lembrando que às 17 horas passa também no TV Com Brasil, no sábado, e que nós pomos tudo no YouTube, no canal Jovens Pensadores, para que você possa assistir e rever quando quiser. E também agora no outro canal, vamos conversar com Rosilmar Roldan, onde pegamos notícias e explicamos para você à luz do direito. Até o próximo programa, se Deus quiser.